O Japão nunca viu tantos turistas invadirem o país tão rapidamente. Mais de 14,5 milhões de pessoas chegaram por lá nos primeiros 5 meses deste ano, de acordo com os números mais recentes da Organização Nacional de Turismo do Japão. Isso representa um aumento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado e está no caminho para superar o recorde de 31 milhões de visitantes em 2019. Mas qual seria o motivo de tantas pessoas quererem visitar o Japão? A resposta é simples. O iene, que é a moeda de lá, sofreu um colapso histórico. Isso significa uma experiência mais barata para aqueles com dólares de turismo para gastar. Isso, somado com o aumento do turismo global pós-pandemia, despertou interesse na nação como nunca antes. Então, o que explicaria essa situação na economia japonesa? Por anos, o Japão foi o único país do mundo com taxa de juros negativa. Dentre a comunidade de investidores, nem se recordava mais quando isso havia sido diferente. Até que, em março de 2024, o país fez um movimento inusitado. Elevou as taxas de juros para cerca de 0,25% e se transformou no centro das preocupações dos investidores globais. Por anos, o país tentou incentivar empréstimos bancários e a demanda e promover a inflação com os juros negativos. Isso também impactava os bancos privados, já que na prática criava a política de que as instituições tinham de pagar para fazer uma parte dos depósitos no Banco do Japão, ao invés de receberem juros por isso. O uso prolongado dessa política diminuiu os lucros dos bancos e fez o valor do iene cair, enquanto outros bancos centrais aumentaram suas taxas de juros, tornando a moeda japonesa menos atraente. E, por consequência, o iene mais fraco também aumentou os custos de importação, afetando os consumidores cujos salários não acompanharam o aumento do custo de vida. Mas como que o resto do mundo enxergava a economia do Japão? Com juros baixíssimos por anos, muitos investidores realizavam o que chamamos de carry trade. Na prática, eles vendiam a moeda japonesa e compravam outras moedas de países com taxas de juros mais altas, como por exemplo o México e o próprio Brasil. Isso com o objetivo de obter retornos fruto do diferencial de juros. Além disso, alguns investidores ainda alavancavam suas posições. Ou seja, tomavam dinheiro emprestado a juros baixos e compravam outros ativos como criptoativos e ações de outros mercados, a exemplo de ações de tecnologia nos Estados Unidos. Desde o momento em que o Banco do Japão decidiu aposentar essa prática de juros zero, muitos investidores precisaram desfazer esse tipo de investimento para não perderem dinheiro na conversão. Afinal, emprestar dinheiro no Japão ainda é mais barato comparado com outros lugares, mas não tão mais barato quanto costumava ser. Mas por que o Banco do Japão resolveu agora mudar essa política que ficou em vigor por tanto tempo? Bom, foram alguns motivos. A primeira foi a inflação persistente. Nos últimos anos, o Japão começou a experimentar isso em parte devido ao aumento dos preços de energia e alimentos, além de outros fatores globais. A elevação dos juros foi uma tentativa de controlar essa inflação e evitar que ela fique fora de controle. Em segundo, as pressões globais. Muitos bancos centrais ao redor do mundo, como o Federal Reserve dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu, têm aumentado seus juros para combater a inflação. O Japão pode estar se ajustando para evitar uma depreciação excessiva do iene, que poderia ocorrer se mantivesse seus juros muito baixos em comparação com outras economias avançadas. Em terceiro, a sustentabilidade da dívida. Com uma economia que há muito tempo tem juros mais baixos, o Japão acumulou uma grande quantidade de dívida pública. Se os juros globais continuarem subindo, o Banco do Japão pode precisar ajustar suas políticas para evitar riscos de longo prazo relacionados à sustentabilidade dessa dívida. E quarto é a mudança de perspectiva econômica. Se o Banco do Japão percebe que a economia japonesa está se recuperando ou fortalecendo de maneira sustentável, pode sentir que é o momento certo para começar a normalizar a política monetária e reduzir a dependência de estímulos monetários extremos. Essa mudança de postura do Banco do Japão, mesmo que gradual, reflete uma adaptação às novas realidades econômicas, tanto internas quanto externas, que podem ter tornado a manutenção de uma política monetária ultra-expansionista menos viável ou desejável. Ou seja, acabaram os anos de juros negativos e agora os investidores mundo afora precisam se acostumar com essa nova realidade. Então, se você pensa em ir para o Japão em pouco tempo, pode ter certeza que você não estará sozinho. Mas se você está em busca de uma viagem um pouco mais barata, pode ser o momento perfeito para fazer a viagem dos seus sonhos.